Olá, está no ar mais um programa Conexão Legislativa. Nós vamos falar sobre um tema muito importante que fala sobre nossa democracia e um movimento que está surgindo e ganhando cada vez mais força no Brasil e também no mundo, que é a deliberação cidadã. Para falar sobre esse tema, explicar um pouquinho para a gente sobre o que é isso, sobre o que é esse movimento, vamos conversar com a Silvia Cervellini, ela que é mestre em opinião pública. Silvia, seja bem-vinda ao Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade nessa Casa do Povo para falar de como trazer a cidadania cada vez mais nas nossas vidas. Obrigada. É isso, imagina. E nós também gostaríamos de saber, como telespectador, né? O que seria essa deliberação cidadã, como iniciou esse movimento e qual que é o impacto dele atual aqui no Brasil, como ele está se movimentando, crescendo aqui no nosso país. Então, a deliberação cidadã, ela é uma inovação democrática que surgiu na década de 70, foi pensada na década de 70 como uma forma de participação dos cidadãos e das cidadãs para aproximar a população cada vez mais da política, das decisões políticas, das decisões públicas. Porque existem várias formas de participação, mas as pessoas não têm tanto tempo e tantas condições para se informar bem e poder participar e estar no centro das decisões. Então, a inovação democrática é conhecida como mini público, também como júri cidadão, assembleia cidadão. O que é essa inovação democrática? Você tem três pilares. O primeiro pilar é a representatividade. Então, quem participa? Né? Então, na deliberação cidadã, por sorteio, tem esse princípio de trazer pessoas comuns que estão vivendo a sua vida ali e são chamadas, recrutadas ativamente, convocadas, e depois, entre aqueles que se interessam e estão dispostos a participar, que foram recrutados com um perfil representativo da população, um grupo é sorteado, um grupo menor, por isso que se chama mini público, porque é um grupo de entre 30 pessoas até 100 pessoas. Existem processos no mundo que acontecem com 1000 pessoas, mas não é a população toda, é um mini público representativo sorteado aleatoriamente. Então qualquer pessoa, teoricamente, pode participar da deliberação cidadã. E o outro diferencial, o outro pilar é a informação. Essas pessoas vão passar por um processo de imersão no tema, vão entender as consequências, vão entender o contexto daquela decisão política, daquela decisão pública, e aí vão deliberar. Então é um grupo plural, com pessoas muito diferentes, então há uma troca de experiências, uma troca de posturas, mas elas têm que chegar a um consenso, elas têm que convergir e entregar uma recomendação que aquele grupo considere a melhor possível, dadas as informações que eles receberam, para uma resposta, uma solução para um problema político público. Então, a deliberação cidadã, ela está sendo cada vez mais utilizada para enfrentar questões complexas, difíceis, que a sociedade está tendo. Então, a gente tem uma onda deliberativa na Europa, principalmente, e o Delibera Brasil está trazendo. A gente foi um coletivo suprapartidário, sem fins lucrativos, de pessoas que viram nessa metodologia, nessa inovação democrática, uma forma que pode complementar, reforçar as atividades da democracia no Brasil, os processos de decisão democrática no Brasil. Então, nós estamos promovendo isso desde 2017 e já tivemos 5 experiências bem-sucedidas
e eu posso falar mais para frente, mas para vocês terem uma ideia, na Europa, essa onda deliberativa está sendo acompanhada, inclusive com bastante atenção, pela OCDE, né? Porque está bem concentrado na Europa, mas existem processos também acontecendo Canadá, Estados Unidos, na Ásia, Austrália, Japão, Coreia, então Índia, e agora estamos também trazendo e queremos que isso aconteça cada vez mais no Brasil. Então, acho que uma primeira Silvia, panorâmica é essa. sim, bacana. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Então, esses júris aí, essas assembleias, são como plebiscitos, que fazem uma votação aí representando uma questão do governo, fazem uma votação representando a opinião da sociedade. Seria mais ou menos isso? E eu queria entender se lá na Europa, se na Europa ou nos outros países que essa deliberação já está um pouco mais avançada, se é um pedido do próprio governo fazer a consulta a esses júris, a essas assembleias, ou como que funciona aí esse diálogo entre essas assembleias e o governo? Ótimas perguntas. Então, a deliberação cidadã e as assembleias cidadãs, elas são podem ser convocadas por governos. Então, vamos lá, alguns casos interessantes, né? Um dos casos mais emblemáticos conhecidos no mundo é o caso da Assembleia Cidadã da Irlanda, que foi convocada pelo parlamento irlandês para enfrentar questões da mudança climática e também a temática do aborto. Então, houve o que a Assembleia Cidadã faz, né? Então, o parlamento convoca os cidadãos a participarem. Essa convocação é feita com o envio de cartas para milhares e milhares de domicílios espalhados representativamente pelo país todo. Aqueles que se inscrevem, então eles conseguem centenas de inscrições espalhadas representativas de todo o país, entre os moradores do país, e aí é feito um sorteio público. Lá na Irlanda foram 150, se não me engano, moradores, cidadãos irlandeses que foram sorteados para participar. Esses cidadãos, eles se encontram. Naquela época, em 2018, pré-pandemia, os encontros foram presenciais. Eles se encontraram durante 5 finais de semana, reuniões com uma facilitação, pessoas, né, moderadores da discussão. E durante esses 5 finais de semana, eles tiveram a oportunidade de ouvir e ler materiais e ter apresentações sobre o tema de diversas perspectivas sobre a questão da legalização do aborto na Irlanda. Ouviram porta-vozes de grupos pró, contra, os argumentos, ouviram médicos, ouviram os próprios membros do parlamento e do governo com diferentes posturas, posições a respeito do tema. Leram e tiveram contato com estatísticas, com várias, questionaram e interagiram com esses especialistas, e ao final dessas 5 sessões, eles discutiram e chegaram numa decisão, a Assembleia Cidadã, de recomendar que fosse aprovada a emenda constitucional para legalizar o aborto na Irlanda. Então, a votação não é bem uma votação, mas é um processo de conversa, discussão e construção de consensos. Há uso de votação em alguns momentos, mas a deliberação cidadã parte do princípio que aquele grupo ele vai convergindo, então as decisões normalmente são aprovadas por mais de 80% do grupo. Se não for aprovado por mais de 80% do grupo, não vai para o documento final que a Assembleia Cidadã elabora e entrega. Então, ela pode ser convocada pelo parlamento, pode ser convocada pelo Poder Executivo. Nós, por exemplo, a nossa última
experiência foi em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Nós fizemos o Conselho Cidadão sobre gestão de resíduos sólidos em Fortaleza no ano passado, no ano retrasado, 2019, e então foi convocada pelo Delibera junto com a Prefeitura, a população foi convocada, nós recrutamos, dessa vez, em vez de mandar cartas, nós fomos uma abordagem domiciliar para recrutar uma amostra de 200 moradores de Fortaleza, representativa da população, e aí sorteamos 40 cidadãs e cidadãos que compuseram o Conselho Cidadão de Fortaleza, aprenderam sobre resíduos sólidos, tiveram contato com especialistas, tiveram contato com lideranças da rede de catadores, lideranças da indústria de reciclagem, ambientalistas, técnicos da prefeitura, as concessionárias de limpeza pública. Então, depois de tudo isso, eles elaboraram, o Conselho Cidadão elaborou 19 recomendações que foi entregue para a prefeitura, e a prefeitura agora, a pandemia prejudicou um pouco o andamento desse trabalho, mas agora a prefeitura vai começar a implementar as recomendações dos cidadãos de Fortaleza sobre resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos. Então, quem chama, quem convoca, o proponente pode ser poder público ou podem ser organizações da sociedade civil, que também tem uma questão coletiva que quer colocar em deliberação. Mas o importante é que tem bastante informação. Então, os cidadãos recebem uma ajuda de custo, uma compensação financeira pelo tempo que eles dedicam, porque é isso, para você conseguir deliberar com propriedade, você precisa se informar. E as pessoas na vida delas normal, elas não têm tanto tempo. Então, a gente pede e valoriza muito o tempo do cidadão para se informar e poder deliberar e entregar uma recomendação, uma decisão adequada para ser implementada. Silvia, é muito bacana você falar essa questão, porque pelo que eu tinha entendido, seria um grupo de pessoas que fariam decisões aí sobre diversos assuntos. E pelo que você falou, são grupos diferentes, né? Quando um assunto surge, a questão do aborto e resíduos sólidos, então é formado um grupo novo que aí sim vai receber esse material, né? Essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o tema, que é muito importante também. Porque a gente, às vezes, é pego de surpresa, a gente quer participar de uma deliberação, é pega de surpresa com uma deliberação sobre resíduos sólidos, por exemplo, e a gente não tem muito conhecimento. Então, é muito bacana e informativo, né, esse movimento. E vocês estão aqui no Brasil, como você bem falou, desde 2017, vão fazer aí 4 anos, e eu queria que você contasse como está sendo o movimento, essa crescente aqui no Brasil. Você citou que teve 5 casos aqui, né? Mas como que está sendo a aceitação, a implementação nos diversos estados aqui no nosso país? Então, é uma inovação, nós somos precursores, né? Temos orgulho de trazer, fazemos parte de uma rede internacional, onde já tem organizações que fazem isso por 10 anos, mas mesmo assim, vamos dizer, no Cone Norte, né, nos países do norte do hemisfério norte, eles estão começando a fazer mais mesmo nos últimos 2, 3 anos, né? Se descobriu isso, né? Porque ajuda, é um processo que as pessoas percebem que traz muito benefício para a democracia, para que as pessoas possam se sentir participando através dos colegas que foram sorteados para o mini público, para a Assembleia Cidadã, porque tem isso também. Esse grupo menor, que tem tempo e é recompensado e é sorteado para participar com mais tempo, ele funciona como um representante da população em geral. Então, no caso, por exemplo, na França, foi feito um processo de Assembleia Cidadã sobre mudança climática, 70% da população francesa tomou conhecimento, 60% aprovaram as recomendações da Assembleia. Então,
isso acaba gerando uma qualificação do debate público sobre temas que... Por quê? Porque é muito mais fácil eu entender se tem alguém parecido comigo me dizendo o que ele aprendeu, o que ele pensou, o que ele decidiu, do que uma liderança política, um especialista, um acadêmico. Então, é uma forma da gente, a gente chama até meio de Big Brother democrático, porque é isso, as pessoas se veem participando através de quem está lá. E aqui no Brasil, a gente já teve experiências bem-sucedidas em Ilhéus, no primeiro ano, tivemos uma experiência bem-sucedida na Zona Leste de São Paulo, as parcerias, sempre em parcerias com parceiros maravilhosos, em Ilhéus com o Instituto Nosso Ilhéus, aqui na Zona Leste de São Miguel Paulista com a Fundação TID Setúbal, em Fortaleza tivemos o apoio do Programa das Nações Unidas para a Democracia e da Fundação Australiana New Democracy, que nos ajudaram nessa parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Então foi uma coalizão ali. Estamos agora fazendo um projeto em São Paulo, de novo com a Fundação TID Setúbal e com a Rede Nossa São Paulo, para pensar as subprefeituras, mini públicos das subprefeituras vão definir as prioridades de investimento público na sua prefeitura, no seu bairro, no seu território. Então, nós temos essas experiências bem-sucedidas, mas sentimos que, e agradeço esse espaço aqui, porque sentimos que ainda precisa ser muito mais conhecido, né? Esses casos de sucesso precisam se tornar mais conhecidos e a gente precisa ter mais casos de sucesso. E para isso, nós tivemos a felicidade de conseguir o apoio de uma organização que é o National Endowment for Democracy, que é o NED, que é uma organização ligada ao Congresso norte-americano para fomentar a democracia em outros países, e eles estão nos apoiando numa iniciativa que chama De Cidadania. O que é o De Cidadania? É justamente o Delibera Brasil falar: a gente não quer e a gente não pode fazer essa onda deliberativa no Brasil sozinhos. Então a gente está chamando, a gente convidou mais de 60 organizações do país todo, da sociedade civil, selecionamos por critérios geográficos, critérios de representatividade, de temática, de raça, gênero, selecionamos 10 organizações. Essas 10 organizações estão fazendo uma capacitação conosco para entender como se faz um processo, como se faz um mini público, e aí elas vão aplicar esse conhecimento, nós vamos ajudar, inclusive, com um financiamento. 3 experiências vão acontecer desse polo do De Cidadania nos próximos meses. E aí, então, nós vamos ter 10 organizações para ajudar a gente a espalhar e a fazer isso pelo Brasil, e 3 novos casos de deliberação cidadã para mostrar mais experiências bem-sucedidas, para ter diferentes exemplos para quem quiser fazer, já ter aí essa trilha inicial. Então, a gente quer convocar os legisladores, cidadãs e cidadãos que estão nos ouvindo, a procurar o Delibera Brasil, procurar o Polo da Cidadania, para fazer deliberação cidadã e ajudar a gente a tomar decisões coletivas sustentáveis, bem informadas, e que com isso vão ter maior sucesso na implementação. Silvia, você falou aí dessa questão do curso, né, da formação que vocês vão dar aí em conjunto com esse outro instituto, que fala um pouco de como introduzir as pessoas, né, a participarem dessa gestão pública, da população mesmo ter interesse quanto a isso. Você acredita que ainda é um caminho muito longo a se percorrer quanto ao interesse da própria população em participar da gestão pública? Porque é tão importante a nossa participação, né, como sociedade, porque a gente que sabe das demandas,
sabe quais reivindicações, as dificuldades que a gente passa, e a gente não entende que a gente tem que mostrar isso, né, e participar ativamente para que políticas públicas aí que realmente facilitem a nossa vida sejam feitas, né? Então, a gente defende participação cidadã de todas as formas, né? Tem várias formas super importantes e válidas de um cidadão participar. Acompanhando as questões nos portais, nas plataformas, nos portais de transparência, respondendo a consultas, participando de audiências públicas, tem várias maneiras. Mas a gente também sabe que é isso, é muito difícil, né, para uma pessoa que está tocando uma vida com todas as dificuldades, ainda mais agora na pandemia, com tantas questões de sobrevivência, né, é muito difícil também participar. Então a gente também é realista nesse sentido de que tem limites de tempo, de dinheiro, de condições de incluir isso no seu dia a dia, na sua rotina. Então, por isso que a gente acha que é tão importante que esses processos de deliberação cidadã tenham uma ampla divulgação, para que as pessoas que estão, a dona de casa que está ali no noticiário, que ela consegue, esse é o momento que eu me informo sobre o que está acontecendo na minha cidade, no meu bairro, no meu estado, no meu país. Ela vê ali na televisão uma assembleia cidadã deliberando sobre um assunto que ela sabe que é importante, ela entendendo que de alguma forma ela está participando, e daí a partir disso ela consegue entrar nos canais, ela consegue opinar, ela consegue se ver dentro do poder público, mesmo que através de um grupo menor de pessoas que foram sorteadas. Então é o que a gente fala, é uma forma pragmática, né, da gente pensar a participação que complementa todas as outras. É claro que quanto mais gente puder participar dessas várias instâncias que já estão disponíveis para nós, melhor. Mas a gente acha que a divulgação dos processos de deliberação cidadã, por isso que na França eles deram um super peso para essa divulgação, o presidente Macron foi um garoto propaganda da Assembleia Cidadã de lá, porque todas as lideranças envolvidas, porque isso ajuda o cidadão. Existem estudos, inclusive, que mostram que quem participou, obviamente, quem acompanhou o processo e quem ouviu falar se sente mais parte e dono das decisões públicas do que quem nunca ouviu falar de um processo de deliberação cidadã. Silvia, eu queria que você contasse também um pouquinho quais outros projetos o Delibera Brasil vem fazendo aí para ajudar na divulgação e também para ajudar no crescimento, né, a valorização desse movimento tão importante. Então, com o Decidadania, nós estamos investindo desde outubro do ano passado, que começamos a mapear as organizações, estamos investindo nessa disseminação e vamos divulgar. Peço para vocês, inclusive, ajuda quando a gente tiver as 3 experiências de mini público finalizadas. Gostaria de ter aqui um espaço para contar também sobre elas, sobretudo as experiências que acontecerem no estado de São Paulo, né? Que deve ter uma delas, deve acontecer no estado de São Paulo. Então a gente está fazendo isso, estamos investindo nas nossas plataformas, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, então por favor acompanhem, sigam e compartilhem, ajudem a gente a compartilhar no Facebook, no Instagram Delibera Brasil e no nosso site. Nós temos o site deliberabrasil.org, que todos os nossos trabalhos estão registrados lá, mais informações, vídeos, documentos e um glossário sobre deliberação cidadã também, e publicações, artigos. Então, a gente está procurando juntar tudo
tudo que está acontecendo e a gente já tá tendo interesse da mídia cada vez maior nisso, então quanto mais a gente tiver porta-vozes e embaixadores dessa ideia e replicando essas ideias, melhor, né? E nós estamos também em parceria com o Pacto pela Democracia, que nós somos membros, e outras redes que estão também envolvidas conosco, né, das casas legislativas, também na divulgação desse tipo de processo e nos casos de sucesso que vão, se Deus quiser, se multiplicar aí nos próximos meses. E Silvia, você falou aí, citou bem citada a questão das casas legislativas, né? A gente está no canal aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo e eu queria que você pudesse conversar aí diretamente também com os nossos parlamentares, como é possível o poder público ajudar na movimentação aí desse grande movimento, né? Ajudar bastante aí a divulgação desse movimento. Inclusive, acho super importante que em 2019, na ocasião que a gente estava terminando o processo de Fortaleza, nós tivemos a honra de realizar um seminário com parceria com o Instituto Legislativo Paulista, então está aí registrado na casa o seminário sobre o processo de Fortaleza e sobre as Assembleias Cidadãs de uma maneira geral. Então, vocês podem olhar esse registro, né, esse evento. Foi num dia tumultuado da Assembleia, tinha umas manifestações fora, então foi um dia tumultuado, mas o ILP, o Instituto Legislativo Paulista, tenho certeza que vai gostar que pessoas consultem ali os registros desse encontro, que foi muito interessante. Então, para os parlamentares, para os gabinetes, o que a gente gostaria de dizer é que as assembleias cidadãs e esses processos deliberativos podem parecer complexos e difíceis, mas, na verdade, a gente consegue fazer um processo completo, com sorteio, etapa informativa e resultado, em 2 meses, se a gente consegue fazer um processo. E eu acredito que alguns processos do legislativo podem se beneficiar muito desse tipo de forma de participação, porque se encaixam, né, em planos, em diretrizes, em definição de prioridades. Então, as comissões podem usar esse tipo de processo como uma consulta, é uma outra forma de consulta pública. Sim, e tem bastante casos aqui, né, em São Paulo. Teve a questão do transporte de animais vivos, teve PECs aqui de aumento salarial e também de questões do poder público referente à saúde, né, enfermeiros aí, bastante áreas e setores. Então é bastante importante mesmo essa participação. Eu acredito que esse movimento de deliberação ajuda bastante. E Silvia, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Chegamos ao final do programa, passou super rápido. Eu vou deixar só então esses últimos segundinhos aí para você deixar mais uma vez os endereços do site do Movimento Delibera Brasil. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Então, nos acompanhem e ajudem a divulgar essa ideia e a encontrar novas oportunidades pelas redes sociais, Delibera Brasil e site www.deliberabrasil.org. E estamos aqui à disposição e muito obrigada. Nós que agradecemos, agradeço também a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. E se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!